Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje o assunto que eu trouxe pra gente debater, pra gente bater um papo é sobre o Ladino. O Ladino que vai envolver inclusive um desafio que eu vou fazer aqui estreando, o desafio Kiral. Fica ligado no vídeo que tem promoção, tem sorteio, sorteio não, tem um desafio, quem ganhar o desafio. Sobre esse conteúdo do Ladino. Então pra gente começar, se a gente pegar o D&D original de 1974, o D&Dzinho, a gente vai ver que as classes previstas para um humano, se você fosse jogar com um personagem humano, era previsto 3 tipos de classe. O Fighting Man, que é o combatente, que hoje a gente conhece como guerreiro, mas que você pode interpretar no D&Dzinho em cima dos 3d6, eu brinco muito com isso. Você pode interpretar como você quiser. O combatente ele pode ser um patrulheiro, né? um ranger, um guardião. Ele pode ser um bárbaro. Ele pode ser um soldado. Então essa interpretação ela vem muito da carga que a gente vai dando no jogo, do que vai sendo construído em mesa. Mas a estrutura era essa. O Magic User, o clássico Magic User, que eu já falei um pouquinho aqui, o Conjurador. E a gente também pode extrapolar ele e brincar que ele pode ser um druida, ele pode ser um feiticeiro, ele pode ser um mago acadêmico, isso tudo vai nascer do jogo. E o clérigo, que é esse guerreiro sagrado, né? Essa pessoa que tem uma fé acima da média e o poder de evocar a força da sua divindade, esconjurando morto-vivo, esse tipo de coisa. Essas são as 3 classes básicas do D&Dzinho. Aí, além disso, no D&D original também tem, ele aborda o que ele chama de demi-humans, né, os semi-humanos, ou os humanoides, que são os anões, os elfos e os halflings, os pequeninos. E olha que legal, além disso ele traz uma nota falando outros tipos de personagens, e ele fala assim que não existe nenhuma, já prevê, olha só hein, o Gygax e o Arneson já trouxeram no texto do D&D original, prevendo que não existia nenhuma razão para os personagens, os jogadores não jogarem se quiserem com qualquer tipo de criatura. Então eles podem jogar inclusive com dragão, mas aí você vai planejar uma campanha eles começando com os jovens dragões, os Wyrmings. Então olha que eles já estavam prevendo, o alcance, o impacto, o estilo de jogo que poderia nascer a partir dessa estrutura original do 74, né? Tudo que a gente vê. Mas não tinha nessa estrutura básica o ladino. Todos os personagens eram um pouco ladinos, porque a estrutura do jogo ele era voltado principalmente à caça por tesoura, a premiar pontos de experiência por coleta de tesouro e por fama. Então o espírito da ladinagem ela vinha da própria interação, das próprias decisões dos jogadores. Então todos os personagens tinham um pouco disso dependendo do jogo, né? E aí, em Greyhawk, um suplemento do D&D que saiu em 1975, um ano depois, do Gygax e do Kuntz, ele já traz algumas classes adicionais. Por exemplo, ele traz habilidades específicas de um paladino, que está inclusa no Fighting Man, então ele traz algumas regras específicas para você jogar de paladino, e ele traz o ladrão. Então olha lá, agora, se você quiser jogar com os humanos, eles têm 4 classes principais, incluindo o ladrão, que foi olha lá, o Tiv, que é o ladino, que foi uma inspiração muito forte do Gygax, né? A gente fala um pouco no apêndice N, a literatura do Fafnir e do Greymouser, a literatura do Fritz Lieber, trazendo os contos do Fafnir e do Greymouser. E dentro do suplemento Greyhawk ele traz uma tabela mostrando as habilidades do ladino. Desde o nível 1, então ele prevê 14 níveis de classe ali no suplemento, e ele coloca em porcentagens, repara, tirando o ouvir, né, ouvir barulhos, que é 1d6, é chance em 6, os outros são todos em porcentagens, para abrir porta, remover armadilha, a punga, mover silencioso, esconder nas sombras, habilidades baseadas em porcentagem por nível de classe. Então isso já traz ao D&D original, no suplemento, a opção de você jogar com essa classe que é o ladino, que acabou também nos anos 80 para o AD&D, em 1985 virou um suplemento, né? O Lankhmar, a Cidade das Aventuras, virou um suplemento para o AD&D do Gygax, que ele gostava muito da fantasia do Fritz Lieber. Isso acabou virando no seu suplemento, no jogo Advanced Dungeons & Dragons, ele acabou trazendo essas artes, são do Fafnir e do Greymouser,
pelos designers, pelos artistas da TSR. Na segunda edição do AD&D, o AD&D segunda edição, a gente também tem o suplemento de Lankman, e essas artes que de repente vocês já viram aí em vários produtos da TSR nos anos 90, eles são do Fafnir do Grey Mouse, pra gente ver como que foi forte a influência deles no desenvolvimento do que a gente conhece hoje como a classe Ladino, que nasceu lá no suplemento de Greyhawk do Gygax, que gostava muito dessa fantasia. Inclusive eu achei fichas feitas por fãs, claro que a ficha é meio absurda, mas são fichas para o AD&D do que poderia ser o Fafnir de Grey Mouse no sistema AD&D no cenário de Lankman, né? Então muito legal. Mas voltando lá aos anos 70, depois do suplemento de Greyhawk, no livro, no suplemento, o D&D Basic do Holmes, que foi lançado em 77, com 3 níveis de classe só, com o objetivo de ser um guia introdutório, uma porta de entrada para novos jogadores, ele foi o primeiro produto da TSR que já vinha com um setzinho de dado, é esse setzinho aqui. Se eu der o zoom, tá aqui, ó. Esses são os dados originais que vinham no produto da caixa básica do Holmes. E na caixa básica do Holmes, ele também incluiu, então em 77, ele passou a incluir no set básico a classe ladrão. E como eram só 3 níveis de classe, tá ali as evoluções, né, A, B e C, do que seria o ladrão e as habilidades dele também em porcentagem. Estão vendo? Reparem bem as habilidades em porcentagem do D&D original, o suplemento Greyhawk, e as habilidades em porcentagem do Holmes, que vem na caixa com o setzinho com esses dados e o ladrão. Mas agora eu vou fazer um desafio para vocês, a brincadeira aqui valendo. Então, ó, o desafio Kiral valendo a camisa do Combate Full. Se na caixa do Holmes vem esse set de dados e no D&D original a gente não usava o D10, o desafio é: como que na campanha de Greyhawk do Gygax, quem tivesse usando o suplemento de Greyhawk no D&D original ou com a caixa do Holmes, como que com esse set de dados que não tinham o D10, como que você testava a habilidade do ladrão? Essa é a proposta desse desafio. Então é contar um pouquinho da evolução, de onde veio o ladrão e fazer essa brincadeira. A resposta é para ser dada na descrição do vídeo. O primeiro que responder correto como testava a habilidade sem o D10 naquela época, qual era a proposta, né? O Gygax estava louco, o Holmes também, não colocaram o D10 ali e testava a habilidade, eles erraram. Como que isso era feito? E o primeiro que acertar aqui na descrição, a gente vai mandar a camisa do Combat Full Clan de presente. Você pode escolher a versão preta ou a branca. E é isso. Essa é a brincadeira, né, do desafio. Pra gente também ir conhecendo um pouquinho mais o objetivo aqui do canal, pra gente cada vez mais explorando essa história do Dungeons & Dragons dentro do tema da IDOSR. E se você gostou, se inscreva no canal se você não está inscrito, dê o seu like, comente, compartilhe, vamos trocar XP, comenta um pouco sobre isso, além do comentário no desafio que tá valendo a camisa. Um abraço, valeu galera!